Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal, Deus te abençoe. Você bateu no chapa. Como é que era? Aí esse bobado. Meu chapa. 1 Samuel capítulo 17. Meu chapa. 1 Samuel 17. Ai, vai se converter, mano. Oh, glória a Jesus. Chegamos. 1 Samuca. 1 Samuca. Gostou, né, filha? Eu estou trabalhando numa série chamada Clayton Fix. Apressou-se em ir. E eu acredito que vou ficar uns 2 dias falando sobre essa estruturação que houve nessa conquista extraordinária, nessa guerra entre Davi e Golias. Nós ainda estamos falando sobre questões tão pontuais, questões tão terrenas, que eu acredito que lá para 2028, 2029, a gente começa a entrar nas coisas mais espirituais e que verdadeiramente estão sendo reveladas nesse texto. Hoje, em cima desse ponto, eu quero tirar uma mágoa do seu coração, quebrar essa mentalidade de meritocracia divina. Deus trabalha com graça, Ele gosta de manifestar o favor dEle, e tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, tudo, sem exceção. A nossa vida não é o resultado do acaso, tudo na nossa vida tem um propósito. Nós acabamos de receber uma fechada no trânsito ali, e aquela fechada no trânsito tem um propósito. Eu posso não entender isso agora, não sei como é que vai ficar a vida daquele motorista no pós isso. Talvez ele se torne uma pessoa um pouco mais atenciosa. Talvez outras vezes ele deu fechado em outras pessoas e ele deve ter recebido umas dedadas, umas buzinadas, sabe-se lá o quê. Mas dessa vez, sem ele saber, ô crente, Deus te abençoe e te dê mais atenção no trânsito. Então tudo na nossa vida tem um propósito. E eu quero te dar uma vacina hoje. Não é da Covid. A gente precisa parar de esperar do homem aquilo que só Deus pode nos dar. Glória a Deus. Deus usa o homem para poder fazer com que coisas cheguem em nossas mãos. Claudão gosta de falar isso, né? Deus te pague, mas Deus usa os homens. Então é fato isso, mas nós temos sido, e nós estamos viciados nisso, de querer receber da mão do homem aquilo que só Deus, e tão somente Deus, pode nos entregar. E eu quero trabalhar isso nesse texto, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 23, lê-se assim: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme as palavras, e Davi as ouviu. Porém,
Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei, repita comigo, o rei, enriquecerá com grandes riquezas. Quem vai enriquecer com grandes riquezas? O rei. Quem vai enriquecer? O rei. Lhe dará a sua filha. Quem vai dar a filha em casamento? O rei. E fará isenta de impostos a casa de seu pai. Então, ao homem que derrubasse o Golias, ele tinha essas 3 promessas: ia enriquecer muito, ia casar com a filha do rei, e a casa do pai ia estar isenta de impostos. Eu fico imaginando como uma casa rica naquele tempo, ela não era consumida todos os seus bens para poder sustentar uma guerra. Então, se houvesse guerra depois dessa situação, a casa daquele vitorioso não ia precisar mais arcar com impostos. Mas quem foi que fez essa promessa? Foi o rei. Com uma consulta muito rápida, depois que Davi chega diante de Saul com a cabeça de Golias, Saul tentou matar Davi por 23 vezes. Que promessa, hein? E por muitas das vezes, na nossa jornada cristã, aqui na face da terra, nós, vou usar até um versículo bíblico aqui, extra bíblico, fazemos o bem sem olhar a quem, na esperança de receber uma recompensa de alguém, e não recebemos o olhar de ninguém. Porque nós precisamos aprender a andar pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Então nós não podemos esperar de homens aquilo que nós estamos semeando em Deus. Tudo que você faz em Deus, ela é uma poderosa semente. E se o que você está fazendo está chegando nos céus, só os céus poderá te dar a justa recompensa. De que serviria essas riquezas, esse monte de riqueza nas mãos de Davi? A situação de Davi estava tão complicada que ele teve que pedir comida na casa de Nabal. Ei, nós estamos falando, vou usar o termo aqui para ajudar o Edson na pregação dele, na parte 2, do campeão olímpico daquele tempo. Teve que se fingir de louco numa terra estranha para poder escapar com vida. E a nossa jornada na terra, ela precisa ser no mínimo igual. No mundo tereis aflição. Então, se eu estou fazendo as coisas para Deus, longe disso, de querer com isso evidenciar ou denunciar que você não possa receber a bênção de Deus, longe disso. Muito pelo contrário, a bênção precisa ser na sua vida impreterivelmente vindo da mão dele. Mas se nós estamos no mundo com ações malignas, com governos malignos, com tudo cooperando e trabalhando contra aquilo que Deus está operando, o mundo precisa discordar da minha vida. Ele não pode mesmo querer encontrar em mim traços de legalidade com as coisas desse mundo. Eu tenho que ir contra mesmo. Sim, Saul tinha que perseguir Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Saul já não era mais habitáculo do Espírito Santo. Não tem como ter comunhão entre luz e trevas. Não tem como ter comunhão entre Cleito e mundo. Não tem como ter comunhão com a sua vida e com as coisas que o mundo anda oferecendo por aí. Todo mundo resolve as coisas na propina, resolve as coisas com um arranjinho aqui. Olha, nossa vida ainda é colocada de joelho no chão. Todo mundo resolve as coisas de um jeito, que conhece alguém que resolve. A nossa vida ainda funciona debaixo de uma realidade de jejum. Todo mundo tem um alguém para poder ouvir, e o nosso ouvido ainda está voltado para a santa e inerrante palavra de Deus. Sim, o mundo precisa nos perseguir porque nós não compactuamos com ele.
Sim, o mundo não tem como nos dar recompensa. Não tem como chegar a coisas do mundo nas nossas mãos, porque a nossa recompensa vem unicamente do Senhor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Quando Deus foi falar com Elias, Deus deixou claro uma situação para com Elias. Ei, tem profetas que comem da mão de Jezabel. Você vai para a beira do ribeiro. Tem um animal imundo. Vai te servir carne e tu tome da água. Mas a carne que está chegando ao seu ventre é o Deus que está mandando. Sai do ribeiro. Vá para a casa da viúva. É no lado sul, Senhor? Não. Quando ele chega lá, eu fico imaginando os profetas do nosso tempo, ou até que enfim o tempo de cantar chegou, Deus vai mandar uma mulher me sustentar, essa mulher tem que ser no mínimo rica. Chega lá, a mulher tá no último Mabel, Pior que eu. na última bolacha do pacote para dividir ela, o menino e morrer. Mas Elias não come da mesa de Jezabel. Deus faz o milagre na casa da viúva, para que da viúva chegue na vida de Elias e ali ele seja sustentado. Mas da mesa de Jezabel, Elias não come. Davi é chamado ao palácio e ele vai levando a sua medalha olímpica, a cabeça do Golias. Todo mundo pergunta: de quem tu és filho? Pergunta para o general, não sabe. Pergunta para o capitão, ninguém sabe. Porque para vencer um inimigo daquela estatura, você tem que ser famoso. Tem que ser importante. Tem que ser homem habilitado em guerra. E desses homens famosos, importantes, habilitados em guerra, estão todos dentro do palácio. Estão todos aqui em volta do rei. Sentam à mesa do rei e comem com ele. Não come da mesa de Jezabel, mas come da mesa do rei. E não foi nenhum desses que foi lá resolver o problema. Esses estavam procurando a saia de manhã para poder esconder debaixo. Quem é? Ninguém sabe. Eu fico imaginando a cena. Saul, um gigante, lá vem um menino fazendo força para segurar a cabeça de um outro gigante, entrando dentro do palácio. Saul é obrigado a olhar para baixo para poder enxergar o Davi. E o Davi tem que olhar para cima para poder enxergar o Golias, o Saul, com a cabeça do outro gigante na mão. Talvez um dia no futuro eu te explique um pouco melhor isso. Vou apenas aprofundar aqui um pouquinho. Vocês conhecem um homem chamado Zaqueu, está escrito lá nas Escrituras. O texto diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura, pequeno, nanico. Só que o texto também revela que ele era chefe dos publicanos. Ele, sendo chefe, todas as vezes que vai olhar para um subordinado, é obrigado a olhar para cima. Ele pega e sobe numa árvore para poder olhar para a maior autoridade que existe no universo. Tem cura melhor do que essa? A maior autoridade do universo deveria estar olhando de cima para baixo, está olhando de baixo para cima, exatamente como ele passou a vida toda olhando para o seu subordinado e recebe uma ordem. Desce daí, pequeno. Hoje me convém pousar na tua casa. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando que o Davi tenha entrado no palácio naquele dia, já imaginando: eita, é hoje que eu beijo na boca. Eita, é hoje que eu saio daqui rico. Olhando para as paredes do palácio, já imaginando: eita, oh, verdade. Papai nunca mais vai pagar imposto. Quanta lã não tive que cortar para pagar imposto. Ele deve estar com tudo isso passando na cabeça. E aí, no capítulo 18, versículo 17, essa é o plano de Saul na sua terceira tentativa de eu matá-lo. O texto diz assim, é 1 Samuel 18, a partir do versículo 17.
Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então Saul estava arquitetando o casamento dele com Merabe com um único propósito: levantar os filisteus contra a vida de Davi, porque Saul queria matá-lo, mas ele não queria derramar o sangue. Aqui ele não queria derramar o sangue de Davi. Então, quando o mundo trouxer determinadas alianças para mim e para você, quando o mundo propuser determinados conchavos, até íntimos, cuidado. Possa ser que por trás tenha um plano maligno, diabólico, para poder cessar e ceifar a nossa vida. Suscitar, preste bem atenção nisso, suscitar situações e inimigos já vencidos no nosso passado para poder nos derrotar nos dias de hoje. Eu conheço muita gente assim, homens e mulheres que venceram o alcoolismo há 20, 30 anos atrás, mas, como diz agora na modinha, tem nada a ver, hoje afundaram de novo. Homens e mulheres que saíram do altar, que saíram das drogas para o altar, situações já vencidas, e que, como a gente gosta de falar, caíram nas situações que eles já venceram no passado. Alianças que nós fazemos, conchavos que nós nos infiltramos, que parecem situações meramente físicas, mas que carregam insígnias espirituais do passado, para suscitar e dar força a inimigos dos quais nós já vencemos, para poder nos levar à derrota nos dias de hoje. E o texto segue: mas Davi disse a Saul: quem sou eu? Qual é a minha vida e a família de meu pai Israel, para vir a ser o genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, deveria ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Mealotita. Essa deveria ser a recompensa de Saul. Aqui tem um outro ponto importantíssimo. De Davi, perdão. Esse Adriel, ele vem das terras que no futuro revela que o pai de Eliseu tomava de conta. E tem um outro ponto importantíssimo nisso. Essa deveria ser a mulher de Davi. Não foi. E essa mulher teve filhos. Quando você chega em 2 Samuel capítulo 21, aquela trágica história dos gibeonitas, 5 dos 7 filhos da casa de Saul, que foram para a forca, saíram do ventre dessa mulher. Aquilo que é da Wagner, e é Deus que está mandando para Wagner, só vai gerar frutos dignos de arrependimento, como o texto diz, estando na mão da Wagner. Aquilo que é do Luciano, foi Deus que entregou para o Luciano, só vai gerar frutos dignos do reino nas mãos do Luciano. Aquilo que é do Edson, e foi Deus que mandou para o Edson, é a recompensa de Deus para a vida do Edson, só vai gerar frutos em Deus nas mãos do Edson. Nas mãos de qualquer outro, nós vamos estar trabalhando para poder levantar a descendência enforcada do... Como é o nome do inimigo do Mardoqueu? Do Amã. Só para isso. Nada mais do que isso. Morreu a casa de Saul, morreu seus filhos de Merabe, e acabou nisso. E agora, para a gente terminar, dá uma olhadinha comigo no Salmo de número 89. A partir do verso 34.
não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, e o Senhor é santo. Santo, santo, santo é a canção que ecoa nos céus, no universo e eternamente revela essa magnitude do Senhor. Ele é santo. Não mentirei a Davi. A sua descendência durará para... Vai lá, alguém, e tire a descendência de Davi do colo do Pai Eterno. É impossível. E o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Quem fez a promessa primeira foi o rei. Essa promessa, ela tem condições de cair por terra, como a gente gosta de falar. Quem está fazendo essa promessa é o Pai do Rei dos Reis. Aleluia. É impossível de não se cumprir. Passa o tempo, vira estações, entra o governo, se sai governo. A situação pode estar ao extremo do fundo da cisterna, como esteve na vida de José, ou então quase na boca do jacaré, como esteve na vida de Moisés. Mas como eu disse no começo, a nossa vida tem um propósito. Ela está sendo guiada pela poderosa mão de Deus. E o que o Senhor cumpriu, Ele não vai fazer. Ele está fazendo. Ele está trabalhando para cumprir na minha e na sua vida cada uma das promessas que Ele fez. E nós iremos usufruir disso. E o nome do Senhor será glorificado. E nós testemunharemos da sua grandeza, da sua magnitude, da sua beleza e da sua santidade. Não está demorando. Não é no nosso tempo. É no tempo dele. Não está distante. Ele não vai fazer. Ele já está fazendo. Nós estamos vivendo dia após dia o resultado e o cumprimento de cada uma dessas promessas. Então, abra mão de uma vez por todas de achar que você caminha numa realidade de meritocracia. Deus te escolheu para te abençoar e o está fazendo e o fará. Davi não foi um homem perfeito, não foi um homem correto. Davi teve seus erros, mas o texto revela que ele era um homem segundo o coração do Pai. Não chore porque o que o rei te prometeu, a filha, as riquezas e a isenção de impostos, não se cumpriu. Não fique achando que é perca aquilo que o mundo disse que ia te dar e que não chegou em suas mãos. É livramento. Eu já falei isso uma vez e volto a insistir. Já pensou o Davi tendo que entrar dentro da sua casa e pegar dos seus filhos para poder sanar aquela situação dos gibeonitas? Davi não sabia, mas Deus sim. Eu não sei do meu amanhã, mas Deus sabe. Eu não sei o que será da minha vida daqui a 15, 20 anos, mas Deus sabe. Então aquilo que poderia estar nas minhas mãos hoje e que Deus não tem feito chegar, teu nome seja louvado, Senhor. Em tudo nós precisamos aprender a dar graças. Mas independente disso, lute. Independente disso, guerreie. Independentemente disso, vença os Golias desse tempo. E você pode até não usufruir do todo daquilo, dessa sua vitória e da sua conquista. Mas você está abrindo espaço para que a tua descendência jamais saia de diante da face do nosso Deus e do nosso Senhor. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos e bendizemos o seu santo nome. Toda honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade a ti, hoje e eternamente. Te agradecemos, glorificamos o seu santo nome. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa reunião, nessa casa tão tua, nessa casa tão santa. Obrigado, Pai, por esse encontro de irmãos amigos e de amigos irmãos.
um coração voltado para entender e aprender mais da Tua palavra, para que a nossa vida possa corresponder com aquilo, Pai, a qual a Tua santa palavra tem nos direcionado. Permita, Pai, que em verdade essa palavra encontre lugar em nossos corações e que o nosso coração possa ser tratado, vacinado, curado, sarado, e que os nossos olhares jamais estejam desejando as coisas desse mundo, mas que estejamos buscando aquilo que é eterno, que é puro e que é santo, e que tão somente da Tua mão possa se achegar a cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da Wagner, pela vida dessa empresa, pela extensão dessa empresa. Te glorificamos por cada um dos cooperadores, de perto e de longe. Nós te agradecemos, porque nós não sabemos o resultado real dessa porta aberta na vida dos nossos irmãos, de perto ou de longe. Continue, Pai, a manter essa porta missionária atuante no Teu reino, para a honra e para a glória do Teu Santo nome. Que a Tua justa medida e recompensa, que é sacudida, que é transbordante e que representa cada vez mais da Tua misericórdia, alcance a cada um pelo poder que há no nome de Jesus. E é nele, tão somente nele, que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Amém.